Congregação da Umadema, minha gratidão. Já quero convidar a todos os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram-na comigo no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quantos acharam, digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo de número 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Vamos ler também na carta aos Efésios. A última leitura, carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Está escrito: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Diga à pessoa que está perto de você: hoje, mais uma vez, o Senhor vai impactar a sua vida. Só se acreditam, dê mais um glória para o Senhor. Os que têm assento, tomem assento. Tomem assento. Glória a Deus. Queridos irmãos, minhas irmãs, eu quero pedir carecidamente, todos que estão neste ambiente, que vocês redobrem a atenção. Não é achismo, é fé, é certeza. A mensagem que vocês necessitam ouvir nesta manhã, o Senhor já colocou em meu coração. Se vocês derem credibilidade a esta palavra, se vocês colocarem a mesma em prática, não voltarão para casa de mãos vazias. Haverá uma mudança grandiosa nas vossas vidas. Nós lemos a palavra do Senhor, o primeiro texto, no livro dos Atos dos Apóstolos, onde está o tema desse lindo congresso.
O livro dos Atos dos Apóstolos, ele traz registros entre o ano 33 depois de Cristo ao ano 62. Ano 33 foi quando Cristo foi crucificado. E nós sabemos que após a sua crucificação, ressurreição, o Senhor passou 40 dias ensinando principalmente acerca do reino de Deus. Depois o Senhor volta para os céus, o terceiro céu, onde fica a sua morada. Os apóstolos, juntamente com mais outras pessoas, um número de 120 pessoas aproximadamente, ficaram no cenáculo esperando a promessa do batismo com o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, nós temos a inauguração da igreja. O último capítulo de Atos vai terminar com a prisão do apóstolo Paulo em Roma, aquela prisão domiciliar, onde Paulo ficou 2 anos. Então vai do ano 33 até o ano 62, porque segundo a maioria dos historiadores, o apóstolo Paulo foi preso nesse tempo. Quando olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a mensagem principal é o revestimento de poder para a propagação do Evangelho. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que mais fala do Espírito Santo. São 50 vezes em que o Espírito Santo é mencionado. Seja o nome Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, mas sabemos que é o mesmo Espírito, o Consolador. Vamos olhar para o período histórico. Quando a promessa foi feita, naquele momento, o imperador de Roma se chamava Tibério César. Tibério César foi o imperador de Roma entre o ano 14 depois de Cristo até o ano 37. Mas olhando para todo o livro de Atos, nós vamos entender, olhando para a história, que 4 imperadores romanos, eles foram contemporâneos. O primeiro, eu citei aqui para vocês, Tibério César, que foi imperador de Roma entre o ano 14 até o ano 37, mas depois vem Calígula César, que foi imperador de Roma entre o ano 37 a 41. Depois vem Cláudio César, que foi imperador de Roma entre o ano 41 até o ano 54. E depois vem Nero César. Então, quando Atos finaliza o imperador de Roma, aquele imperador que Paulo apelou para ele, vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando estava em Jerusalém, a palavra diz que já preso, ele vai apelar para César. O César da época era Nero César. E esse imperador foi ele que desencadeou a primeira perseguição contra os cristãos no ano 64, quando ele toca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos, você tem que entender algo aqui muito especial. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma demonstração visível, inquestionável, que não dá para fazer a obra de Deus e ter frutos se não tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Mas eu poderia citar vários personagens que estão em Atos dos Apóstolos. Primeiro vamos entender essa palavra. Atos significa ações, realizações, feitos. A palavra apóstolos tem como significado embaixadores. Então, Atos dos Apóstolos significa ações, feitos dos embaixadores de Cristo. Quem entendeu isso aqui?
Mas nós lemos apenas o nome de um aqui em destaque, que foi o apóstolo Paulo. Então, durante o tempo que eu tenho aqui para lhes ministrar a palavra, eu quero me prender principalmente na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de forma indubitável, ele foi o apóstolo que mais produziu para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele implantou várias igrejas. O que Deus fez através da vida dele marcou gerações. Paulo conseguiu revolucionar. E é interessante observar esse detalhe, porque nós vemos o porquê, o que foi determinante, o que foi culminante para Deus fazer o que fez através da vida do apóstolo Paulo. No capítulo 9 nós lemos que o apóstolo Paulo, ele se converteu. A conversão do apóstolo Paulo se deu aproximadamente do ano 38 depois de Cristo. Segundo alguns historiadores, o apóstolo Paulo tinha 28 anos de idade, porque quando Cristo morre, ele tinha 23 anos. Da morte de Cristo e ressurreição, a conversão de Paulo, nós temos 5 anos aproximadamente. Paulo é um jovem. Os irmãos são sabedores que Paulo não teve esposa, Paulo não teve filhos. Então Paulo, ainda jovem, com seus 28 anos, ele vai entregar a sua vida ao Senhor. Paulo ia até Damasco para perseguir os cristãos. E a Bíblia diz que veio uma luz muito forte, fulgurante, e o apóstolo cai. Quando ele está no chão, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: mas a quem, Senhor? E vem a resposta: a Jesus Cristo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Nós temos que entender uma coisa: quem se levanta contra a igreja de Cristo, se levanta contra o próprio Cristo. Aleluia. E nunca existiu e nunca vai existir alguém que prevaleça contra ele, porque a ele pertence o poder, a glória, a soberania e o senhorio. Deixa eu falar ainda mais: ele é cabeça e não é cauda, ele é senhor e não é servo, ele é dominador e não é dominado. É ele que tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre. E eu pergunto: quem veio aqui adorar, exaltar o nome dele? Então levanta a mão, abra a tua boca e dá um brado de glória para Deus. Oh, glória a Jesus Cristo. Paulo está prostrado, e naquele momento ele é humilde. Mas a quem, Senhor? E o Senhor: a Jesus Cristo, a quem tu persegues. Em outras palavras, Paulo, se levantar contra mim é a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Não tem vitória, não dá, Paulo. E Paulo, naquele momento, ele vai se converter. Olha o que acontece. Já na conversão de Paulo, já no começo, ele vai ficar isolado dentro de um quarto. Olha o segredo aqui para o êxito ministerial. Ele vai passar 3 dias sem comer, 3 dias jejuando, 3 dias orando seguidamente. Paulo só parava de orar quando dormia. Acordava, voltava a orar novamente. Você vai entender que o ministério do apóstolo Paulo, ele foi tão prodigioso, porque Paulo vivia a oração, Paulo vivia o jejum. É ele que vai dizer assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em sede e fome, mas em jejum muitas vezes. Não é ele que vai dizer assim: e por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo entendia, meus irmãos,
que para triunfar espiritualmente, ministerialmente, tem que pegar esta carne e colocá-la de joelhos diante da presença do Senhor. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: mas antes eu subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que eu não seja reprovado. Você está entendendo, meus irmãos? Para triunfar espiritualmente, ministerialmente, você tem que pegar este corpo, que significa a tua carne, e dizer para ela: quem manda aqui é o Espírito, porque carne não quer jejuar, carne não quer orar, carne só quer fazer coisas que são desprezíveis aos olhos do Senhor. Mas entenda uma coisa, meu irmão: quando você pega esta carne e coloca na presença de Deus, você está dando autonomia para o Espírito Santo te direcionar, te tomar e dizer: quem manda aqui agora é eu. A partir deste momento, deixa eu ver quem está entendendo. Joga a mão lá em cima e dá mais um glória para Deus. Oh, glória a Jesus Cristo. Eu acho lindo quando Paulo diz assim, na carta aos Coríntios: mas eu, de boa vontade. Ele não vai dizer mas eu, forçado, pressionado, não. Mas eu, de boa vontade. Ele vai dizer ainda mais: de boa vontade eu me sacrifico. Eu de boa vontade eu me humilho diante de Deus, por causa das vossas almas, ainda que eu seja desprezado por muitos. Não tem problema. Você tem que entender isso aqui. Uma das formas de você agradar a Deus: procure fazer as coisas de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, lembre-se disso, livro do profeta Daniel, escrevendo acerca dele mesmo, porque ele escreve o seu livro. Lá vai dizer acerca de Daniel, quando foi pedido, quase que obrigado, que as pessoas comessem aquilo que era servido na mesa de Nabucodonosor. Daniel falou: não, eu não quero. E a Bíblia diz que propôs Daniel no seu coração, versículo 8, não se contaminar com a porção do manjar do rei. Esse versículo veio à minha mente agora. E propôs Daniel no seu coração. Não está escrito e propôs o pai de Daniel, e propôs o líder de Daniel, o pastor de Daniel, não. E propôs o Daniel. Você tem que entender isso. Não dá para fazer a diferença sendo empurrado e pressionado por alguém. Pegue isso e guarde no seu coração. Homens e mulheres de Deus que fazem a diferença, eles decidiram de livre e espontânea vontade: eu vou me separar, eu vou me dedicar para Deus, eu vou buscar mais a presença de Deus. Ei, irmão, quem vai forçado não prevalece, irmão. Uma hora está em pé, uma hora está caído, porque só faz quando é mandado. Mas crentes que se dedicam de forma voluntária, mesmo o mundo dizendo vem para cá, ele diz não, eu vou é para cá, eu vou é para a presença dele. Quem está pegando esta palavra, dá mais um brado de glória para Deus. Ei, andorabachore cantarai. Não espere fazer as coisas sendo pressionado. Vamos para o ensaio, vamos orar, vamos jejuar. Não, faça isso de livre e espontânea vontade. Outro detalhe que eu quero compartilhar convosco: ainda que você deseje demais ser usado por Deus, isso é louvável, mas que a primeira coisa que venha te motivar a buscar a Deus seja por amor a Ele, por amor à face dEle. Eu me lembro que uma certa feita eu ouvi isso de Deus quando eu estava orando.
E Deus falou assim: Adão, o que te motiva em primeiro lugar a me buscar, a jejuar? Eu falei: Senhor, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero ser usado por ti de uma forma grandiosa, poderosa. E Deus falou: motivo errado, Adão. A primeira coisa que eu quero que te leve a me buscar seja por amar a minha face, por desejar estar na minha presença, aleluia. E eu falei: me perdoa, Senhor, pois a partir de hoje, em primeiro lugar, eu vou te buscar por causa de ti mesmo, Senhor. Não vai ser por causa dos milagres, não vai ser por causa das oportunidades. Entenda isso, crente. Se Deus encontrar em você esse desejo genuíno, pode ficar tranquilo, porque onde Deus está, o milagre está, irmão, o avivamento está, as mudanças acontecerão. Então, quando você dá um passo, Deus vai dar também. E eu te garanto, ou o céu vai descer ou a terra vai subir, mas Deus se manifestará. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem está recebendo a mensagem. Deixa eu ver, ele está falando. Eu estou compartilhando contigo uma mensagem que pode transmutar a sua vida em todas as áreas. Você leu comigo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do espírito de... Olhem para cá para vocês entenderem isso. Para quem Paulo escreveu isso em primeiro lugar? Paulo escreveu isso para os cristãos que estavam em Éfeso. Preste atenção, redobre a sua atenção. Uma igreja que Paulo fundou. Paulo estava pedindo para eles, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo está preso em Roma, naquela prisão domiciliar. Paulo está ali, mas foi de lá que Paulo escreveu a carta aos Efésios. E ele fez questão de dizer para eles: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer para vocês o porquê, ou um dos porquês que Paulo falou isso. A igreja fundada em Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo aproximadamente pelo ano 58, quando Paulo faz a sua terceira viagem missionária. Quer encontrar o registro? Está em Atos capítulo 19, quando Paulo vai a Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, Paulo não encontra uma mocidade como a Almadema. Paulo não encontra uma igreja pelo menos com 20 membros. Não. Paulo vai começar um trabalho. Para não dizer que ali não tinham crentes, 12 apenas. E ainda eram crentes que não acreditavam no batismo com o Espírito Santo, pastor Cícero. Porque lá no capítulo 19, no primeiro versículo, quando Paulo encontra aqueles 12, Paulo vai perguntar para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Sabe o que eles disseram? O que é Espírito Santo? Paulo vai perguntar: vocês conhecem, em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, o profetizar, ter revelações, arrebatamento de sentidos? E eles: não conhecemos nada disso. Aí Paulo: tudo bem, vocês vão descobrir isso na prática. Olha que é um homem cheio do Espírito Santo. Vocês leram no capítulo 9 que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Você só pode dar aquilo que você tem, é uma lei espiritual. Se não tem, não tem como dar. Mas Paulo tinha. Eu sou cheio e posso ajudar vocês a serem cheios. Fique aqui perto de mim. Eu vou tocar esta mão. E quando eu tocar em vocês, vocês podem ficar tranquilos. A língua vai adormecer, não se espantem.
Vocês vão receber um idioma do céu, vão falar em línguas estranhas, e a Bíblia Sagrada vai dizer: e impondo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e ainda mais, e a profetizar, diz a Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo pode ser um canal para que outros sejam cheios também. Deixa eu perguntar nesta manhã: quantos são cheios do Espírito Santo? Se é verdade, levanta a mão, abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus. E andarabaxore cantarai. Eu conheço crente cheio do Espírito Santo. Num culto como esse, ele está ligado, ele está adorando, ele está exaltando, ele não perde tempo, ele glorifica o nome do Senhor. Deixa eu ver quem é cheio mesmo do Espírito Santo. Levante as duas mãos, levanta as duas mãos, fecha os olhos e por um minuto levanta a tua voz e adore a Deus. 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 Tem crente cheio do Espírito Santo aqui na arquibancada, tem crente cheio do Espírito Santo aqui no meio, tem crente cheio do Espírito Santo aqui no altar. Onde houver um crente cheio do Espírito Santo, comece a orar em línguas estranhas agora, 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 agora. Bota as línguas estranhas para fora. Rasteia manterei, monteria vasté cantora baixandarai, triclaplafá, medevesturiante camar. Não dá para sobreviver nesse mundo de horror se não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor Adão Lima, o mundo jaz no maligno, pastor Adão. É muita influência de Satanás. Pastor Adão Lima, eu quero vencer tudo isso. Você quer vencer? Não se iluda, não existem palavras mágicas. Amanhã eu não faço mais, pronto. Não, você vai fazer depois de novo. Você tem que dar lugar para o Espírito Santo encher a sua vida. Faça isso e você vai vencer, eu te garanto, porque cheio do Espírito Santo, como disse o salmista Davi, saltaremos muralhas e destruiremos exércitos. Cheios do Espírito Santo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Cheio do Espírito Santo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Cheio do Espírito Santo, pisaremos serpentes e escorpiões, expulsaremos demônios, curaremos enfermos, cheios do Espírito Santo. Deixa eu ver os crentes cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. Paulo não estava lá, mas ele estava dizendo assim: vocês lembram como eu triunfei em Éfeso? Vocês querem continuar triunfando? Vocês querem continuar vencendo? Fazendo o reino prosseguir? Pois eu dou um segredo para vocês: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu falei para vocês que quando Paulo chega naquela cidade, ele encontra aproximadamente 12 pessoas apenas, que mesmo não sendo cheios do Espírito Santo, mas pelo menos acreditavam em Deus. Só que eu vou dizer para ti aqui como era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que era uma cidade grande para a sua época, ela tinha de 200 a 250 mil habitantes. Só que eu vou dizer para vocês o que predominava em Éfeso. Vou ouvindo isso e entendendo. Primeira coisa,
o que predominava em Éfeso, predominava a prostituição. Em outras palavras, poligamia liberada, pedofilia liberada. Na cidade de Éfeso, prostituição em praça pública, normal para eles. Um povo imoral. Agora você imagina um homem chegando numa cidade para implantar um trabalho, sem crentes quase, e uma igreja rendida ao diabo. Essa que era a verdade. Mas além da prostituição, companheiros, na cidade de Éfeso também predominava o ocultismo. O ocultismo para eles era cultura. Vou ser mais específico, era um terreiro de macumba em cada esquina. Normal. Eles tinham livros que ensinavam sobre a bruxaria, como destruir um casamento, como colocar uma doença em alguém. Livros que ensinavam essas coisas. O ocultismo forte. E além do ocultismo, da bruxaria, da prostituição na cidade de Éfeso, também imperava a idolatria. Lá estava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo alguns historiadores, contando da calçada do átrio até a parte de trás, 168 metros, a largura 128. Falando só da nave do templo, alguns dizem que chegava até 138 metros por 71 de largura. A idolatria era grande. Paulo teria que ganhar pessoas que cresceram ouvindo esta mensagem. Deus, a verdadeira, é Diana. Paulo teria que ganhar pessoas jovens que iam para o colégio e que a professora dizia assim: ó, calma, antes de começarmos a aula, vamos orar a Diana, agradecendo. Paulo teria que ganhar pessoas que na hora de comer dizia assim: primeiro, antes de nós comermos, vamos agradecer a comida a Diana que nos deu essa comida. E Paulo ganhou, pastor Adão, se ganhou. Paulo passou ali 3 anos. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. A igreja de Éfeso se tornou uma das igrejas mais poderosas daquela época, meus irmãos. Escutem isso. Se você pegar a história da igreja, quais eram as 3 maiores? A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso. Segundo alguns historiadores, em 3 anos Paulo ganhou aproximadamente 100.000 almas para Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem gente que está recebendo esta palavra. Deixa eu ver quem está recebendo. Dá para nós rompermos, meus irmãos? Dá, em nome de Jesus. Mas de que maneira? Não na força do braço, mas na força do Espírito Santo. Aleluia. A partir deste congresso, eu acredito piamente que o Espírito de Deus vai nos despertar para mais tempo de oração e de consagração. Eu libero uma palavra profética nesta manhã. Deus vai levantar em nosso meio jovens que deram prazer em jejuar e orar. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Todo grande avivamento, ele exige um preço. Diga a pessoa que está perto de você: todo grande avivamento, ele exige um preço. Você pode ter certeza disso. Você vê grandes ministérios por trás
tem uma vida devotada a Deus. A pessoa pode até no decorrer, quando está lá em cima, ele pode começar a negligenciar, mas não pensem vocês que ele começou daquele jeito. Um dos homens que mais de Deus usou nessa terra, e querendo ou não, nós somos frutos daquilo que Deus fez através da vida dele, foi William J. Seymour. Escuta isso aqui. Seymour, ele participou de uma conferência de Charles Fox Parham. Parham naquela época, em outras palavras, era o homem do momento, o pregador mais conhecido, mais admirado. Parham. Seymour viveu num tempo dificílimo, num tempo da discriminação 100 vezes mais, ou 1000 vezes mais do que hoje. Porque no tempo de Seymour, os negros, eles não podiam sentar com os brancos. Uma pessoa negra não tinha oportunidade nem para cantar um hino da harpa cristã. Excluído. Era assim que acontecia. Seymour foi para aquela reunião e ele tinha um desejo, porque era conhecido por todos que Parham pregava e Jesus batizava com o Espírito Santo. E ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele foi para o culto, não foi batizado com o Espírito Santo, mas ele saiu dali com um desejo no coração de não só ser batizado, mas que outros fossem batizados através da vida dele. E aquele homem negro, ainda jovem, ele vai fazer um propósito com Deus. E durante 2 anos e meio, ele vai orar 5 horas por dia. 5 horas por dia. Deus me usa. Os negros são discriminados, mas o Senhor pode me usar, Senhor, se derramando. 2 anos e meio, Deus vai falar com ele e vai dizer: Seymour, tu queres ser usado mesmo de uma forma grandiosa? Tu queres marcar gerações? Eu quero, Senhor. Pois então, ore mais. Mas como, Senhor? Eu estou orando 5 horas. Ore mais. E ele vai fazer um propósito durante 1 ano e 6 meses de orar 7 horas por dia. Quem conhece a história do avivamento da Rua Azusa sabe quem foi Seymour. Um homem que pingava óleo, meus irmãos. Deus deu por ele uma unção tão poderosa que quando ele levantava a mão, centenas, milhares eram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Detalhe, em muitas ocasiões pessoas estavam a distâncias, a quarteirões, irmãos, e recebiam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Já ouviu falar, crente, que muita oração é muito poder? Creia nisso, meus irmãos. A oração faz nós liberarmos o poder de Deus na terra. Quem acredita nisso, dá mais um brado de glória para Deus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aí andeira baixar para cá, eu tenho 20 minutos, eu estou conectado aqui. Me deram 1 hora, eu tenho 20 minutos. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero perguntar nesta manhã, é um desafio. Quem está inconformado? Quem quer produzir mais para o reino de Deus? Quem quer receber um despertamento espiritual? Eu não quero para a sua vida só pulos e gritos. Eu quero comunhão com o Espírito Santo para a sua vida. Para você dobrar os joelhos e esquecer do tempo. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo desperta pelas madrugadas. Olha Deus falando contigo. E você levanta, você senta na cama, você vai ao banheiro, você volta, você toma água. Ele dizendo: vem, vamos orar. Você não, depois eu oro, você dorme. Mas eu garanto para você uma coisa, em nome de Jesus:
isso vai começar a deixar de acontecer. Nem que ele te pegue pelo braço e te coloque no pé da cama, mas eu acredito em um tempo de comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu ver quantos querem ser usados por Deus. Rapidamente, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se meia dúzia viesse, eu já estava satisfeito, porque eu sei que eles vão incendiar os campos no Maranhão. Monterievestei andou derrantarai, triplas te cantora manda lagar. Já tem pessoas aqui